Boa tarde, aqui Planeta Integral, Porto Alegre, 25 de março de 2019. De certa forma, Jair Bolsonaro e Jânio Quadros lembram situações semelhantes em relação ao Congresso, mas com aliados, aspectos e personalidades distintos, o que resultou na renúncia de Jânio, mas agora acreditamos redundará no fortalecimento do Bolsonaro junto ao Congresso e ao povo brasileiro. Jânio Quadros, em 1961, por causa de sua política econômica de restrição do crédito e congelamento de salários, inflação elevada e política externa desastrada, perdeu o apoio da UDN e de outros partidos no Congresso, de sua base social e militar, bem como o apoio no exterior, agravando a crise de tal forma que teve de renunciar. Sua expectativa, porém, era de que voltaria à presidência com maiores poderes sobre o legislativo. Lê do engano. A renúncia foi aceita e a população ficou totalmente indiferente. Agora, com Jair Bolsonaro, a situação é bem distinta, pois ele tem base social e militar e bom apoio no exterior. Mas o problema da suposta falta de sustentação no Congresso é o mesmo. Qual é a estratégia do Bolsonaro em relação ao Congresso? O presidente sabe que é do máximo interesse para a estabilidade econômica e desenvolvimento do país, mas também uma aspiração dos empresários, da mídia tradicional e dos partidos fisiológicos, liderados por Rodrigo Maia, a aprovação do projeto da Previdência, mas que nenhum destes quer assumir o desgaste de um programa profundamente impopular. Entendemos que Bolsonaro não tem de ter pressa, como aliás parece ser a sua estratégia, pois a reforma da Previdência esteve na pauta nos últimos 6 governos presidenciais e não foi feita. E nem o mundo vai desabar no curto prazo por causa disso, como faz crer a mídia tradicional apenas para pautar Bolsonaro. Os fisiológicos, os empresários e parte da mídia tradicional querem priorizar apenas a reforma da Previdência, aproveitando alguns deles a oportunidade para ressuscitar a velha política e, quiçá, enterrar a Lava Jato e o pacote anticrime. Assim, Bolsonaro não está com pressa, pois entendeu a manobra. De mais a mais, as bases econômicas do Brasil e os projetos de privatização e redução da máquina pública continuam em andamento e começam a dar resultados, o que permitirá em breve um maior espaço de manobra orçamentária ao governo. Faz bem o Bolsonaro quando estimula o Congresso a reagir e cumprir o seu papel institucional de legislar, sem mais as tais ações franciscanas por parte do governo. Esse papo de articulação política saiu há muitos anos do leito ético onde deveria ser travado. E por isso, da forma como está sendo colocado o problema, não passa de conversa fiada de quem deseja ressuscitar a velha forma de governar. Vejamos o que aconteceu com Jânio Quadros em 1961, a fim de estabelecer alguns paralelos que possam nos ajudar a perceber semelhanças, ainda que tênues, com a situação atual. Segundo Renato Cancian, na eleição presidencial de 1960, a vitória coube a Jânio Quadros. Naquela época, as regras eleitorais estabeleciam chapas independentes para a candidatura a vice-presidente. Por esse motivo, João Goulart, do PTB, foi reeleito como vice. A gestão de Jânio Quadros na presidência da República foi breve, durou 7 meses e encerrou-se com a sua renúncia. Nesse curto período, Jânio Quadros praticou uma política econômica e uma política externa que desagradou profundamente os políticos que o apoiavam, setores das Forças Armadas e outros segmentos sociais, como, por exemplo, tradição, família e propriedade. A renúncia de Jânio Quadros desencadeou uma crise institucional sem precedentes na história republicana do país, porque a posse do vice-presidente João Goulart
não foi aceita pelos ministros militares e pelas classes sociais que desembarcaram do governo que haviam eleito em 1960. Jânio Quadros perdeu sua base de apoio político e social, a partir do momento em que adotou uma política econômica impopular e uma política externa atabalhoada, denominada por Afonso Arinos de independente. Na área econômica, o governo se deparou com uma crise financeira aguda causada por intensa inflação, déficit da balança comercial e crescimento da dívida externa. O governo adotou medidas drásticas, restringindo o crédito, congelando os salários e incentivando as exportações. Mas foi na área da política externa que o presidente Jânio Quadros acirrou os ânimos da oposição ao seu governo. Jânio nomeou para o Ministério das Relações Exteriores Afonso Arinos, que se encarregou de alterar radicalmente os rumos da política externa brasileira. O Brasil começou a se aproximar de países socialistas sem preparar a sociedade adequadamente para isso. Num período de Guerra Fria, o governo brasileiro estabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética. Atitudes aparentemente de menor importância, mas altamente simbólicas nesse período de tensão entre Ocidente e Oriente, tiveram um grande impacto, como as condecorações oferecidas pessoalmente por Jânio ao guerrilheiro revolucionário Ernesto Che Guevara, condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul, e ao cosmonauta soviético Yuri Gagarin, além da vinda ao Brasil do ditador cubano Fidel Castro. Em artigo de 1961, Afonso Arinos, à frente do Itamaraty, desenvolveu uma política externa independente desastrada, marcada pelo cunho populista, do não alinhamento automático aos Estados Unidos e a aproximação com os países do bloco socialista, o que causou descontentamento pela forma abrupta e desarticulada como foi colocada em prática. Por isso, Jânio perdeu o apoio da UDN, partido de Jânio, dos empresários nacionais, dos militares que haviam derrotado em 1945 o nazifascismo e, de certa forma, o comunismo, e de países aliados do Ocidente, como os Estados Unidos e outros. Afonso Arinos escreveu o seguinte: a atração exercida pelo mundo comunista, pelas técnicas comunistas e pelo espírito das organizações comunistas sobre os países que acabam de se libertar do jugo capitalista é do conhecimento de todos. De um modo geral, todas as nações subdesenvolvidas, inclusive as da América Latina, são suscetíveis a esse apelo. Não deve ser olvidado que, enquanto a independência das nações latino-americanas era inspirada por um movimento de libertação com raízes na Revolução Francesa, a autonomia obtida pelas novas nações asiáticas e africanas foi precedida por uma onda de esperança, provocada pela Revolução Socialista na Rússia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre as classes e povos oprimidos de todo o mundo. Continua Afonso Arinos. O movimento de libertação afro-asiático ergueu-se contra o domínio de nações que compõem, se não encabeçam, o bloco ocidental. Esses fatores históricos são de importância decisiva e devem ser tomados em consideração ao estimar o papel que um país como o Brasil pode representar na tarefa de reavaliar as forças dinâmicas que estão atuando no novo mundo de hoje, na Ásia e na África. De acordo com Cancian, ao completar 7 meses de mandato presidencial, o governo de Jânio Quadros ficou isolado política e socialmente. Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 1961. Especula-se que a renúncia foi mais um dos atos espetaculares característicos do estilo de Jânio.
Com ele, o presidente pretenderia causar uma grande comoção popular e o Congresso seria forçado a pedir seu retorno ao governo, o que lhe daria grandes poderes sobre o legislativo. Não foi o que aconteceu, porém. A renúncia foi aceita e a população se manteve indiferente. Vale lembrar que as atitudes teatrais eram usadas politicamente por Jânio Quadros antes mesmo de chegar à presidência. Em comícios, ele jogava pó sobre os ombros para simular caspa, de modo a parecer um homem do povo. Também tirava do bolso sanduíches de mortadela e os comia em público. No poder, proibiu as brigas de galo e o uso de lança-perfume, criando polêmicas com questões menores que o mantinham sempre em evidência, como um presidente preocupado com o dia a dia do brasileiro. Afonso Arinos deixou o ministério com a renúncia de Jânio e voltou ao Senado, onde cumpriu importante papel no encaminhamento da solução parlamentarista diante das resistências de setores militares à posse do vice-presidente João Goulart. Durante a vigência do sistema parlamentarista, voltou a chefiar o Itamaraty como membro do gabinete Brochado da Rocha. Partidário do movimento civil e militar que depôs Goulart em 1964, Afonso Arinos foi um dos fundadores, em 1966, da Aliança Renovadora Nacional, ARENA, partido político de sustentação do regime militar. Nesse ano, ao findar seu mandato no Senado, deixou a atividade parlamentar sem tentar nova reeleição. Crítico dos rumos do regime, retornou suas atividades docentes e literárias. Em 1987, participou do processo constituinte como presidente da Comissão de Sistematização da Assembleia pelo PFL. Em suma, Afonso Arinos, com a chamada política externa independente, de certa forma ajudou a provocar a reação social e política que causou a renúncia de Jânio Quadros. Costurou o parlamentarismo para a posse de João Goulart, apoiou o movimento de 1964 e presidiu a Comissão de Sistematização de uma Constituição excessivamente analítica que constitucionalizou matérias não constitucionais, o que tornou impossível a efetivação de muitos dispositivos e dificultou a adaptação do Brasil às novas realidades socioeconômicas globais. Diante de todo o exposto, percebe-se que a situação do presidente Bolsonaro é muito mais cômoda, pois ele vive num país estruturado em bases econômicas sólidas, se comparado ao de 1961. Ademais, Bolsonaro tem amplo apoio social, militar e externo. A grande semelhança diz respeito à falta de apoio no Congresso, que em 1961 deveu-se por questões de grave crise econômica interna e principalmente de uma atabalhoada política externa. Aliás, Jânio chegou a dizer que poderia, se quisesse, ter fechado o Congresso com um jipe, um cabo e 2 soldados. Já a falta de apoio circunstancial de Bolsonaro no Congresso é exclusivamente pela ação de congressistas fisiológicos, que, unidos a uma mídia oportunista, desejam ressuscitar a velha forma franciscana de governar, que, no fundo, deseja enterrar a Operação Lava Jato, pois sabem que aqui está o seu tendão de Aquiles. Por sua vez, Bolsonaro sabe que a Operação Lava Jato, reforçada pelo pacote anticrime, é questão de vida ou morte no seu governo, e é até mais importante do que o projeto da Previdência, pois a aprovação deste pode equilibrar as contas públicas,
mas a morte da Lava Jato poderá significar até mesmo a venezualização do Brasil. Pelo jeito, a queda de braço vai continuar e há sinais de que a Lava Jato poderá, aos poucos, reeducar os congressistas fisiológicos, o que, sem dúvida, poderá consolidar uma verdadeira república. Por hoje era isso. Inscreva-se no canal, aperte o sino e curta o vídeo. Obrigado.